Eu estava conversando com um amigo meu essa semana e a gente estava discutindo, né? E discutindo com opiniões contrárias, né? Não estava brigando, não estava discutindo sobre por que, né? Os homens têm tanta dificuldade em assumir que não sabe das coisas. E ele defendendo, né? Que não é bem assim, tentando justificar, né, dizendo que não, Ícaro, é porque quando a gente não sabe, a gente pode correr atrás, a gente pode pesquisar, a gente pode descobrir de outras formas, né? Não precisa dizer o outro que não sabe. E por outro lado eu dizendo a ele, mas cara, não é um caminho mais curto quando você diz que não sabe para aprender algo? E aí a gente conversou assim uma tarde inteira sobre isso. E eu, né, naquele dia, naquela ocasião, contei para ele algumas experiências, né, de quanto dinheiro e de quanto tempo eu já perdi porque eu não dizia a palavra não sei. Rapaz, teve um período que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, em 2004. E foi assim o meu grande empreendimento, né? O meu primeiro grande empreendimento. E ali naquele momento eu não sabia de quase nada do que eu faço hoje, profissionalmente falando. E eu tinha uma dificuldade gigante, mesmo sem saber de nada, em dizer não sei. É um ambiente industrial, né? Onde me ensinaram de que essa frase não cabe. É um ambiente profissional, você está ali, você é obrigado a saber, porque você foi contratado para solucionar problemas, então você tem que saber. E aí essa frase e essa voz ecoava muito forte em mim, e eu me contorcia todo para saber daquilo que eu não sabia, e eu não sabia. E por mais que eu pesquisasse, por mais que eu lesse, por mais que eu estudasse, tinha coisas que era vivência, que era a experiência de quem já tinha vivido na minha frente, que podia me ensinar, né? Porque não é pegar o livro e aplicar na prática, né? A gente que vive o dia a dia sabe como é isso. É assim na vida real, é assim no trabalho também. E aí eu me deparava com várias situações complicadas e ficava com receio de dizer não sei. Resumo desse ano aonde eu trabalhei. O gerente vivia me chamando porque eu tinha um cargo de confiança e vivia me dando esporro porque eu errava demais. Errava demais. E aí tem um grande amigo meu que me ajudou muito. Se não fosse ele, eu tinha errado mais ainda. Mas o quanto eu não sabia era muito para aquilo que eu tinha que fazer. Então o meu gerente vivia me esculachando, porque eu não sabia daquilo que deveria saber. De certa forma, aquela frase lá atrás que eu ouvia tinha razão. Eu precisava saber daquilo para o qual eu fui contratado. Mas o que eu quero trazer com esse meu exemplo é assim, só em ler e só em estudar não resolvia o meu problema. Naqueles momentos que a experiência era fundamental para que eu soubesse fazer a coisa certa, eu não dizia não sei. E eu perdi muita coisa por não saber dizer não sei. Assim, eu fui embora depois de um ano daquele trabalho. E pode ser que se eu tivesse dito não sei nos momentos certos, se eu tivesse abaixado a minha guarda, se eu tivesse tirado, né, essa máscara que a gente homem aprende a aprender, que precisa ter, principalmente diante de outros homens, e ainda mais num ambiente profissional. Eu tinha me dado muito melhor naquele lugar, porque os meus colegas de trabalho eram muito gente boa. Só que quem não abria esse caminho para o diálogo era eu, por não assumir
que não sabia de algumas coisas, ou naquele momento de muitas coisas. E esse papo, né, com meu amigo a semana passada, rendeu muito, porque a gente chegou a uma conclusão óbvia, mesmo ele discordando dessa não voz do não sei, né? Porque ele não estava defendendo que não saber, dizer que não saber não encurta caminhos. Ele só estava tentando defender a parte da gente homem. Não, a gente homem diz sim que não sabe. E eu dizendo, não diz. E a conclusão foi a seguinte: a gente economiza tempo e dinheiro quando a gente diz não sei. E a gente abre várias portas para várias coisas quando a gente também diz não sei. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente finge que sabe, a gente fecha muitas portas e a gente perde muito dinheiro e muito tempo. Porque eu tive que estudar muito só porque não queria assumir que não sabia de determinadas coisas. Me debruçava para estudar, e não que isso seja ruim, mas ficava horas e horas e dias procurando e em busca de uma resposta que uma pessoa mais experiente poderia ter me dito, assim, em fração de segundos, se eu tivesse perguntado. E aí uma coisa não anula a outra dentro desse meu exemplo. Eu não preciso parar de estudar porque agora eu digo não sei. As coisas se somam. Imagina só, se eu tivesse dito não sei para as pessoas experientes e junto com isso ainda tivesse estudado, eu teria a prática, a experiência e a teoria, tudo junto, no meu primeiro grande empreendimento. O gerente que vivia batendo poderia ter me convidado para um outro grande empreendimento, porque eu fui o mais novo que me destaquei no meio daqueles. Mas, por carregar esse estigma que quase todos nós homens carregamos, de não nos fragilizar diante de vários momentos, e esse é só um exemplo que eu peguei, porque a gente tem uma grande dificuldade de dizer não sei, a gente tem uma grande dificuldade de abaixar a guarda, a gente tem uma grande dificuldade de mostrar a nossa humanidade em relação ao outro, por conta de uma construção, por conta de um ensinamento que nos passaram de que homem não assume que é frágil, que homem não assume que não sabe. E com isso, a gente homem vai perdendo tempo e dinheiro. Vai perdendo tempo e dinheiro. E em alguns momentos vai desgastando a relação por conta de não se fragilizar e não reconhecer que é humano, que não sabe de tudo. A minha vida hoje dizendo não sei é muito mais feliz. É tão leve dizer não sei. Rapaz, deixa a vida leve quando a gente aprende que não sei. Precisa fazer parte da nossa vida. Que a gente nunca vai saber de tudo. E não precisa saber de tudo, e não deve saber de tudo, e não vai saber de tudo. A gente só vai dizer a verdade. Não sei. E eu costumo dizer para muita gente também que não sei é resposta. Às vezes as pessoas perguntam algo a gente esperando um sim ou um não, ou uma explicação. E quando a gente diz não sei, a pessoa retruca, né? Como você não sabe? Não sabendo. Ó, hoje eu vejo isso com uma leveza tão grande. É claro que eu não foi sempre assim. Acabei de contar um caso. Eu passei por um processo dentro disso. Mas sabe o que eu queria trazer hoje, nessa nossa conversa? É que assim, ó, você não precisa passar pelo processo para aprender a dizer não sei. Você pode ser muito mais esperto do que eu. Ó, ninguém fez um vídeo assim na época pra mim, até porque nem existia tudo que existe hoje,
Mas ninguém me disse isso que eu estou lhe dizendo. Que a gente sai na frente de muita gente quando a gente assume a nossa fragilidade. E uma das coisas que a gente faz é assumir que não sabe. Primeiro, que é um ato de verdade com nós mesmos, em assumir que não sabe daquilo que não sabe. Segundo, é um ato de humildade, em assumir que não sabe, porque de certa forma parece que nos diminui, né, em não saber de algo. Mas assim, né, o forte é o fraco e o fraco é o forte. Eu aprendi isso e isso é gigante. Porque quando a gente diz não sei, é o tema, né? Não vou fugir dele não, tô doido para entrar em outras coisas. Mas quando a gente diz não sei, a gente resgata pessoas, assim, a gente acha pessoas para nos ajudar. E é por isso que eu falei que fica leve quando a gente assume isso. Porque as pessoas se levantam e dizem, poxa, aquela pessoa não sabe. E aí vem ajudar a gente. E aí era a gente sozinho carregando aquilo. E às vezes nem consegue carregar tudo, né? Tem uma grande dificuldade. Só que aí quando a gente assume que não sabe, uma pessoa se levanta e vem ajudar. Aí agora são duas pessoas. E aí isso fica mais leve no dia a dia e no andar. Eu digo isso muito pro meu filho, porque o pessoal fala de mentor, né? Eu sou o mentor do meu filho, me orgulho muito disso. E eu digo muito isso para ele. Que a frase, uma das frases de mais sabedoria que eu aprendi a dizer é não sei. Se você é inteligente e se você quer chegar muito longe, essa frase precisa fazer parte do seu vocabulário. Porque tem muita gente que sabe muito mais do que a gente e tá doido para entregar coisas a outras pessoas que não sabem. Mas eles precisam de uma coisa, que essas pessoas e que esses homens assumam que não sabem. Porque senão ele não consegue entregar aquilo que você precisa receber. A chave que liga esse mecanismo de encontro é quando quem não sabe assume que não sabe. E quem está louco para entregar recebe essa frase. Agora, no trabalho de hoje, eu passei um pouco para o lado de cá agora, né? 2004 são 16 anos passados trabalhando, né, mais ou menos no mesmo lugar. E aí são 16 anos de profissão. Então agora eu estou do lado de quem sabe muito daquilo que eu não sabia lá atrás. E às vezes a gente chega nos lugares, eu trabalho viajando o país inteiro, e aí as pessoas que vão acompanhar o nosso ensaio, quando o cara chega e diz assim, pô, como é isso aí? Me explica, a gente faz um ensaio que pouquíssimas pessoas no país fazem, né? É emissão acústica o nome do ensaio. E aí as pessoas chegam e dizem que não sabem, eu tenho um prazer em ensinar. Eu tenho um prazer em ensinar a pessoa, em multiplicar aquilo que eu sei. É tão gostoso você conversar sobre o que você sabe, em você ensinar, passar adiante aquilo que você aprendeu. É tão legal. E em compensação, infelizmente, esses são a minoria, porque a grande maioria fica lá, como eu há 16 anos atrás, fingindo que sabe. E aí eu chego, vou embora, executo o trabalho e ele fica naquele lugar sem ter a menor noção do que aconteceu. Sabe por quê? Porque eu estava doido para contar a ele o que é o ensaio de emissão acústica. Mas ele não girou a chave. Mas ele não disse, eu não sei. Você pode me explicar? E nem precisa dizer eu não sei, né? Nesse momento. É só dizer, pô, cara, que legal e tal. Você podia me dar uma alô aí de como é que funciona tudo isso? Né? Porque não sei é só um compilado de assumir que não sabe de determinada coisa. A gente pode dizer isso de tantas formas. Então,
o início da sua transformação para aquilo que você quer ser na vida começa por você assumir que não sabe daquilo que você quer saber. Eu sei que para muita gente, principalmente para as mulheres, isso soa esquisito. Mas você, que é homem como eu, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem que nós fomos ensinados a não nos fragilizarmos em dizer que não sabemos das coisas. Que a gente precisa fingir que sabe. Eu uso até uma frase que eu te chamo de o falso esperto. Né? Em fingir que é esse falso esperto aí, que sabe de tudo. Sabe, quando você vai conversar com alguém que você vai trazer uma coisa que você, sei lá, uma coisa diferente, você vai conversar com alguém, quem nunca passou por isso? E aí você começa a contar e tal, não sei o quê. Aí o cara diz, não, rapaz, já sei isso aí. E aí ele vai cortando a sua conversa. Ele não permite que você avance. Porque ele não sabe daquilo que você está contando. E ele não quer assumir que não sabe. Aí ele diz que sabe para cortar a conversa e acabar. E aí acontece duas coisas ali muito importantes para ele, grave, e para você de certa forma frustrante. Grave para ele porque ele vai sair dali exatamente como chegou, sem saber daquilo que você estava doido para contar. E eu falei que são duas, e a outra, ele vai perder a oportunidade de aprender de graça aquilo que você iria entregar para ele. E você vai sair frustrado porque você estava doido para contar. E aí o cara bloqueou você e disse, não, já sei isso aí, já sei e tal. E muda de assunto. Quem nunca, hein? Numa conversa, quem nunca? Quantas conversas eu já participei? Eu já fui o cara do, não, já sei, já sei. Eu já fui esse cara. E ó, deixa eu te dizer, sabe o que eu ganhei? Nada. Só perdi tempo e dinheiro. E às vezes arranhei minha imagem. Por a pessoa saber que eu não sabia e naquele momento eu menti em dizer que sabia. E a pessoa olhou e disse, ih, rapaz, esse cara aí. Nem é a intenção de mentir, né? É a intenção de não se mostrar frágil. E quanta gente homem aprende isso, né? A não se mostrar frágil. E assim, ó, é como eu disse, você se tornar frágil é o início de você conquistar a pessoa que você quer ser. É quando você assume que precisa de pessoas para contribuir com a sua caminhada, com a sua jornada, com aquilo que você quer e pretende ser. Sozinho, velho, sozinho é duro, hein? Sozinho é duro. E pouquíssimas pessoas chegam sozinhos. Eu particularmente não conheço nenhuma que chegou sozinho aonde queria chegar. Eu não conheço. Teve sempre alguém que abriu uma porta, teve sempre alguém que indicou, teve sempre alguém que ensinou, teve sempre alguém que guiou. Porque para pensar, quando você está no ponto A e quer chegar no ponto B, tem uma coisa crucial aí para se saber, que é o caminho para chegar no ponto B. Você precisa saber o caminho. Mas se você nunca percorreu do ponto A ao ponto B, você não sabe. Mas existe tanta gente que já percorreu esse caminho do ponto A ao ponto B e tá louco para ensinar pessoas a percorrer por esse caminho, porque ensinar é gostoso. Quando você aprende uma coisa de verdade, que você se coloca a ensinar, tem um prazer tão grande em passar o conhecimento adiante. É massa. Então, você vai bater cabeça para chegar no ponto B. Você vai para lá, vai para cá, vai para aqui, vai para ali. E tem um cara do seu lado
que já percorreu às vezes milhares de vezes esse caminho. E é só você virar para ele e dizer, pô cara, eu quero chegar no ponto B ali. Como é que eu faço? Porque eu sei que você já percorreu esse caminho. Você pode me ajudar? E aí tudo acontece. E aí a mágica acontece. E aí você ganha um aliado na sua caminhada. Além de aprender o caminho para chegar ao ponto que você quer. Olha quantas coisas acontecem quando a gente se torna fraco. Não tem a frase? Diz o fraco, diz ao forte que eu sou fraco. Então, eu não sei se é bem diz não, mas eu acho que é. É porque quando a gente é fraco, a gente é verdadeiro. E quando a gente é verdadeiro, o que não falta são pessoas para contribuir com essas pessoas que são verdadeiras. Não tem muita gente afim de contribuir com quem finge muita coisa, sabe? Porque no final é um pouco isso, né? E aí eu vou trazer de novo esse olhar para mim. E é tão arrogante quando você finge que sabe, principalmente para quem sabe que você não sabe. A pessoa olha para você e diz, poxa cara, você acabou de perder uma oportunidade gigantesca. Ela não te diz, né? Mas ela pensa. Assim como eu penso hoje, muitas vezes. Eu tô do lado aqui, ó. Era só o cara dizer. Porque não dá para você entregar sem a pessoa pedir, né? Infelizmente isso não acontece. Ela precisa abrir a porta para que você entre. Você não vai arrombar a porta. Você tá ali doidinho para contar, mas a pessoa não abre a porta. Fechada. Só porque ela não assumiu que precisa de ajuda. Que ela é humana, assim como eu, assim como você. Que ela não sabe, como todas as pessoas não sabem de muitas coisas. E assumir isso é um ato de coragem. Sabe por que é um ato de coragem? Porque é a minoria que assume. E quando você diz que não sabe, você está indo contra a maré de tudo isso que a gente aprende de forma errada como homem. Então, seja esperto. Saiba das coisas. E nesse caso hoje, saber das coisas é não saber. Só sei que nada sei. Para muitos essa frase é a maior frase que já foi dita. E eu estou para dizer que está entre as maiores frases. Porque, como eu disse, é o início da sua caminhada para alcançar aquilo que você sabe. Ou aquilo que você sabe, não. Aquilo que você quer alcançar. E se transformar na pessoa que você quer ser. É assumir que não sabe, que precisa de ajuda. Porque tem um monte de gente querendo te entregar aquilo que você precisa receber. Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. Essa semana aí eu vou criar alguns vídeos. Eu tô correndo um pouco de live agora, mas eu vou de certa forma compensar um pouco as lives, porque como eu tô trabalhando, os meus horários são muito flexíveis, são incertos. Então eu não posso me comprometer com o horário. Mas eu vou me esforçar ao máximo para sempre deixar um vídeo bacana, com conteúdo legal, dentro dessa nossa proposta, que é construir homens revolucionários. Eu estava lendo hoje o significado de revolucionário. E sabe o que é um cara revolucionário? É um cara que cria um método novo ou tem a coragem de romper com padrões para alcançar aquilo que se quer, aquilo que se deseja. E ser um homem que assume a sua fragilidade é ser revolucionário. Porque a gente sabe que o ensinamento que a gente ganha quanto homem é fingir ser forte, é fingir
que sabe, mesmo quando não sabe. Então seja revolucionário. Seja revolucionário. Nade contra a maré, que nos coloca num lugar muito ruim, para que a gente construa aquilo que a gente quer ser, pretende ser e merece ser. Tá bom? Então, eu vou caminhar por esse lugar com esses vídeos, com conteúdos que nos ajudam a ser esse homem revolucionário, a ser esse pai revolucionário, a ser esse cara que nada contra tudo isso que a gente aprendeu de forma errada na nossa construção contra o homem. Tá bom? Então conto com você nessa nossa caminhada para que sejamos melhores homens, melhores pais e que por consequência direta aquele que é frágil e precisa da gente transformado em um homem revolucionário e um pai revolucionário seja diretamente alcançado, que são os nossos filhos. Tá certo? Conto com você nessa caminhada. Tamo junto. E ó, eu tô louco pra você dizer que não sabe pra mim um bocado de coisa, porque eu tenho 42 anos de história para poder compartilhar contigo, muito bem vividos e muito bem construídos. Tá bom? Chega junto, porque eu tô junto de você, mas preciso que você, ó, abra a porta para que a gente construa uma caminhada junto. Os nossos filhos precisam disso. Tá bom? Um grande abraço e ó, tamo junto.